Estimados e estimadas que nos acompanham nessa série de vídeos sobre a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, por uma feliz coincidência, o sétimo capítulo, que trata da paz e superação dos conflitos, fiquei para tratar dele no dia de hoje, dia 20 de novembro. É uma data importante na história do Brasil, talvez a data mais importante. Ela celebra aquele evento que é o mais significativo da história brasileira. Hoje é dia de Dandara e de Zumbi de Palmares. Este homem e essa mulher que, na sua individualidade, eles representam a luta do povo brasileiro contra a escravidão. A nação brasileira, o país que hoje chamamos Brasil, foi formado em cima do trabalho escravo, da exploração do trabalho escravo. Foram aproximadamente 5 milhões de seres humanos, 5 milhões de seres humanos que foram arrancados da África à força e transportados em navios negreiros para os portos e praias brasileiras e aqui obrigados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, de café, na extração do ouro, nas cidades, em todos os trabalhos, em todos os espaços do Brasil. Durante todo o período colonial, por incrível que pareça, no Brasil, a população escravizada era maior que a população livre. É um fato único no mundo. Nenhum outro país do mundo passou por um processo semelhante ao nosso. E mais, esse modo de exploração do trabalho, essa economia escravagista, durou 300 anos. Ou seja, não foram apenas os 5 milhões que foram trazidos para o Brasil. Seus descendentes, de geração em geração, durante 3 séculos, foram escravizados. E quando, em 1888, foram declarados livres, não receberam nenhuma indenização, nenhuma ajuda para reconstruir a sua vida. Por uma ironia que só o Brasil sabe produzir, quem foi indenizado foram os escravizadores, pagos pelo Estado para libertar os escravizados. É nesse dia que, por coincidência, falamos sobre a paz e a superação de conflitos, e para nós, hoje aqui em Porto Alegre, é um dia ainda mais triste, porque ontem de noite, no supermercado Carrefour, um homem negro foi brutalmente espancado e morto por asfixia por 2 seguranças ilegais do supermercado Carrefour. Todos estamos chocados e impactados, mas sabemos que isso não é um caso único. Ele se repete todos os dias, e não só aqui em Porto Alegre, em todas as cidades do Brasil. O racismo que provocou, que causou a morte do João Alberto, é algo que é estrutural na sociedade brasileira e marca todas as relações que vivemos no Brasil, desde as mais íntimas até as mais públicas, desde as mais pessoais até as políticas. Marca a economia, a política, a educação, a cultura, o teatro, a música, o esporte. Por onde a gente olhar, o racismo está presente. Só não o vê quem é daltônico, tem problema de visão. Mas não é um problema físico, é um problema moral. Quem é moralmente doente é que não consegue enxergar o racismo presente em nossa sociedade. E quando essa doença moral se transforma em projeto político, há um grande perigo para toda a nação brasileira, para todos os brasileiros e brasileiras. Mas, com a ajuda do capítulo 7 da Fratelli Tutti, nós temos algumas indicações que o Papa Francisco nos deixa para superar essa situação de conflito que vive a sociedade brasileira. É um conflito, sim, onde uma minoria branca oprime a maioria negra. Como superar o conflito e alcançar a paz? E os passos que o Papa Francisco nos indica nesse capítulo 7 são simples. Olhando, teoricamente, são simples, mas exigem um grande comprometimento
e são um desafio para todos nós. De todos eles, eu ficaria com apenas 3 indicações que o Papa Francisco nos dá nesse capítulo 7 da Fratelli Tutti. A primeira indicação é a memória. O cristianismo é uma religião de memória, é uma religião que lembra a história, desde o seu princípio, desde a criação, passando pelos patriarcas, o povo de Israel no Egito, a libertação, o caminho para a terra prometida, e depois todo o processo até chegar em Jesus Cristo e o caminho das comunidades cristãs, da igreja, até chegar o dia de hoje. Nós precisamos lembrar o que aconteceu, não esquecer, porque o esquecimento leva ao não comprometimento. Precisamos fazer memória de tudo o que aconteceu para que não aconteça mais e possamos mudar o nosso modo de agir. Só quem faz memória pode chegar ao perdão e à reconciliação. A verdade precisa ser dita, não apenas para punir quem cometeu o crime, quem cometeu o erro. A punição não é o objetivo. O objetivo é a superação da situação de conflito para que ela nunca mais aconteça. E essa superação ela pode ser feita de 2 modos. E o Papa tem uma linguagem muito interessante, muito criativa para falar desses 2 modos de alcançar a superação. Ele diz que é preciso uma arquitetura da paz e um artesanato da paz. Arquitetura e artesanato. São 2 modos de fazer as coisas. Um é o estrutural. A arquitetura lembra o planejamento, a organização, o saber como você vai trabalhar para construir o prédio que desejamos. Se queremos uma sociedade de justiça e de paz, precisamos planejar os passos para chegar a ela. No caso da superação do racismo, são necessárias medidas que compensem as pessoas que hoje sofrem as consequências dos 300 anos da escravidão e medidas que impeçam que essa situação se reproduza no futuro. Temos um exemplo bem concreto aqui no Brasil, a política de cotas, a reserva de vagas para negros e negras. Faz parte da arquitetura da superação do racismo. São precisas políticas públicas. Estou tomando o exemplo do racismo porque está aí presente no dia de hoje, nisso tudo que nós estamos vivendo. Mas outras situações sociais de injustiça que levam ao conflito também precisam dessa arquitetura da paz, que é responsabilidade política, é responsabilidade da sociedade. É necessário políticas sociais para superar essas mazelas que a sociedade vive. Mas ao lado da arquitetura, que é a dimensão pública, a dimensão política, é necessário o artesanato. E a gente sabe o que é artesanato. Artesanato é aquilo que se faz manualmente, cada peça por peça, cuidando no detalhe, que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa intimidade da nossa casa. Artesanato não é algo industrial. O que significa isso na superação dos conflitos para chegar à paz? Que todos nós somos responsáveis para que um novo jeito de relacionar-se aconteça. É importante ter uma política pública para a superação do racismo, mas tão importante quanto isso é o artesanato de evitar expressões racistas, de não permitir que na nossa fala ou na fala de pessoas que são próximas a nós se repitam expressões que discriminam as pessoas, seja por qual razão que for. Repito, estou tomando hoje o exemplo do racismo, porque está presente nesse fato tão hediondo do assassinato do Beto aqui em Porto Alegre, e tão presente na sociedade brasileira, com tanta gente querendo ocultá-la. Mas poderíamos tomar outras situações de injustiça. Esse artesanato do dia a dia, em que cada um se compromete no seu comportamento, na sua linguagem e no círculo onde vive das suas relações, a cuidar e zelar para que possamos todos caminhar para uma convivência capaz de acolher o diferente e integrar e fazer com que
todos possam caminhar adiante. Então, repito, retomo, né? As 3 dicas que eu tomo aí do capítulo 7 da Fratelli Tutti, como um caminho para a paz e a superação dos conflitos. Primeiro, a memória daquilo que aconteceu. Memória para que todos assumamos a nossa responsabilidade dentro do processo e não repitamos os erros do passado. E olhar para frente, construindo projetos sociais, políticos, de uma arquitetura social que permita a compensação pelo sofrimento do passado e que permita e indique a construção de uma sociedade mais justa. E no cotidiano, cada um de nós nos comprometermos para que não deixemos que o nosso dia a dia seja permeado pelos comportamentos e pela linguagem que reproduzem a discriminação. E assim, vamos caminhando a nível local, a nível nacional, a nível internacional, para a construção de uma fraternidade universal e da amizade social que todos nós desejamos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se aqui em nosso canal para que possamos seguir compartilhando e trocando ideias. Um abraço a cada um, a cada uma.